Professor Luiz, o senhor, assim, é uma das grandes referências também aqui no Brasil quando a gente fala de preparo ortodôntico também voltado para a cirurgia ortognática, né, em diversos aspectos. E essa cirurgia, ela, né, a gente percebe que ela mudou bastante no que diz respeito ao pós-operatório, até o tempo cirúrgico em função, né, dos planejamentos com softwares, enfim, né, a qualidade também dos cirurgiões, cada vez a gente tem, né, uma quantidade de cirurgiões bem formados na área. Quais são as considerações? O que é que o senhor percebeu, professor, nessas últimas 2 décadas, né, é, de benefício, né, da cirurgia ortognática associada ao tratamento ortodôntico prévio e cada vez mais essa cirurgia estando disponível, também a gente percebe que diminui um pouco as condições de compensações ortodônticas de diversos pacientes. O que é que o senhor teria a nos falar, né, justamente do aprimoramento dessa técnica associada à ortodontia? Ok, Marlos. Eu realmente sou um fã do tratamento ortocirúrgico e não simplesmente porque eu gosto, baseado em justificativas de benefícios acrescentados ao paciente em geral. Eu acho que a gente tem alguns aspectos a considerar com, com, com esse tipo de procedimento ou de tratamento. A gente poderia falar no início, discutir um pouquinho sobre realmente a evolução, que você já fez menção. Eu evoluí aqui em Araraquara junto com a cirurgia ortognática. Então, quando eu estava começando a minha ortodontia, o professor Elcio Marco Antônio estava começando a operar casos associados à ortodontia. Nós tivemos um cirurgião antes dele, aqui na nossa escola, que ainda tinha aquela filosofia de operar os pacientes sem uma ortodontia prévia, sem um tratamento ortodôntico pós-cirúrgico de manutenção de resultados ou de otimização dos resultados. E então foi uma guinada quando eles passaram a entender que a estabilidade dos resultados, assim como o benefício, o quanto eles conseguiriam beneficiar os pacientes com esse tipo de intervenção associada à ortodontia, era muito maior do que simplesmente operar o paciente e soltar. Isso vai lá pelos idos de 1984, 83, onde as primeiras cirurgias elas se limitavam à mandíbula. Então, classe 3 empurrava a mandíbula para trás, classe 2 avançava a mandíbula. Era muito temeroso operar-se a maxila com medo de necroses. E a fixação era a fio, portanto, o paciente ficava um pós-operatório de 40 dias com a boca fechada, amarrada, dificuldade para se alimentar, e um fator determinante era no momento que abria a boca, a necessidade de uma fisioterapia enorme para o paciente restabelecer a função. E a gente bandava todos os dentes nessa época, porque para ir para a cirurgia, o cirurgião queria os dentes todos bandados, porque ele ficava com receio de soltar os brackets no momento de fazer a fixação intermaxilar. Nós saímos de uma situação como essa e, logicamente, fomos evoluindo, e então, historicamente falando, os cirurgiões passaram a operar a maxila com todo o suporte dado pelo Dr. Bell, William Bell, que trabalhando com cães conseguiu mostrar a inversão do fluxo sanguíneo, do suprimento sanguíneo e a manutenção, então, da vitalidade da maxila, mesmo depois de cortada e abaixada, imobilizada e movimentada. Aí passou-se a fazer cirurgias bimaxilares, e junto com elas entrou a fixação rígida, que foi um outro embate. Então, ontem nós conversamos um pouquinho a respeito do histórico da ortodontia, de alguns modismos, né?
criou-se, eu lembro, um debate enorme entre fixação a fio e fixação rígida, onde alguns cirurgiões argumentavam que a fixação a fio era melhor, porque danificava menos a ATM, porque eh, os ossos se adaptavam melhor, porque tinham um certo grau de mobilidade, principalmente mandibular. E muitos lutaram de forma intensa para não mudar para fixação rígida. Aqui em Araraquara, o professor João Gonçalves foi um, um dos que primeiro, o primeiro, na verdade, que começou a usar fixação rígida, com mini placas e mini parafusos. Na época eram mini placas na maxila, mini parafusos na mandíbula. Hoje eles põem, às vezes, mini placa na mandíbula também. E a gente, nessa época, tinha o entusiasmo do jovem de se atirar em coisas novas, e nós compramos essa ideia, e, de certa forma, a gente enfrentou um embate aí com os cirurgiões mais experientes e que eles, às vezes, nos criticavam pela postura e a gente criticava inversamente com relação a não querer evoluir, e etc. E claro que a gente sempre fez essa busca com evidência científica, a gente estava lendo o que estava acontecendo no mundo e o suporte da fixação rígida. E, em sequência dessa parte histórica, né, ou da evolução nossa na cirurgia, a gente passou ao embate entre intervenções ou não na ATM, que continua sendo ainda um embate, muito embora gradativamente tem ganho terreno para os cirurgiões intervirem na ATM, mas muitos ainda não aceitam e ainda nós temos uma certa discussão com alguns acreditando que quando corrige-se a oclusão, corrige-se a discrepância esquelética, as ATMs melhoram ou voltam à normalidade. Mas, novamente, nós temos que ponderar na balança o tipo de problema que existe na articulação. Alguns problemas eles não melhoram com a intervenção, aliás, alguns problemas pioram com a intervenção, porque o avanço mandibular agride mais a articulação em função de se distender alguns músculos, enfim. Mas eu acho que a gente está amadurecendo, a gente está aprendendo. Então, hoje a gente sabe com certo nível de segurança, pacientes que vão necessitar de intervenção na ATM, nas ATMs, junto com as intervenções de cirurgias ortognáticas. E por fim, nessa evolução, eu acho que a gente ainda tem aí para discutir as cirurgias com benefício antecipado. A minha experiência é pequena, né, mas eu, na verdade, tenho um paciente com cirurgia em benefício antecipado e eu estou fazendo o tratamento pós-cirúrgico, ortodontia pós-cirúrgica com alinhadores, mas eu não terminei ainda, mas a minha experiência foi boa. Então, eu acho que para determinados tipos de problema, o benefício antecipado pode ser, sim, uma boa solução. Sempre a colocação vai ser o que é melhor, qual é o melhor custo-benefício para aquele paciente, para aquela situação específica. E a gente tem que tentar oferecer a melhor qualidade para o paciente, dentro de resultado final ortodôntico, cirúrgico, mas também trabalhando o lado emocional do paciente. Alguns melhoram muito a autoestima com cirurgia de benefício antecipado. Muito embora eu não tenha experiência, eu tenho visto pessoas falar, sempre que eu posso, eu assisto o professor Jorge Faber falar sobre isso. Já vi ele falar em alguns congressos americanos, mais de uma vez, ele falar sobre isso. E eu acho que ela tem um espaço, sim. É uma questão só de a gente ter a mente aberta, né, de nós amadurecermos e ganharmos experiência na nossa especialidade, mas não achar que o que nós fazemos é eterno e que nós temos que manter, mas lógico, nós temos que mudar, sempre baseado em evidência científica,
suportado pela ciência e pelos benefícios maiores do que os malefícios, vamos dizer assim, dos efeitos colaterais. Então, eu pego um gancho agora para discutir um pouquinho do lado positivo e do lado negativo da cirurgia ortognática. Os tratamentos ortocirúrgicos, eles são agressivos. O paciente, muitas vezes, não tem ideia, do que ele vai passar. E talvez, se ele tivesse, ele não o faria. Então, a gente dá a informação, mas a gente não, na verdade, informa todo o lado negativo da história, porque quando a gente enxerga que a cirurgia vai dar um benefício muito grande para o paciente, esse tratamento combinado vai resultar numa melhora de autoestima, de qualidade de vida, de condição mastigatória, de longevidade da dentadura, a gente tem certeza disso, a gente tenta convencer o paciente a ir para a cirurgia e não enganando ele, não contando pequenos problemas, mas omitindo algumas pequenas coisas que poderiam prejudicar a decisão dele. Eh, e não é nada muito diferente do que se faz em várias intervenções cirúrgicas na área médica, né? Se você está convicto que o benefício vai ser muito maior do que um período transitório de desconforto, e é realmente isso que acontece. E o parâmetro que eu tenho é sempre interessante, e isso eu falo para o paciente. Eu falo para o paciente assim: olha, os, com 35 anos de experiência em tratamentos ortocirúrgicos, até 6 meses pós-cirurgia, se eu perguntar para o meu paciente se ele faria de novo, mais ou menos, alguns evoluem melhor, outros evoluem pior. Eles vão responder que jamais eles fariam aquilo se eles soubessem como foi. Após 6 meses, onde eles voltam com a função normal, a musculatura trabalha normal, a musculatura da mímica voltou ao normal, a grande maioria não fica com área de hipoestesia, então ele volta realmente ao normal. A grande maioria, provavelmente 95, 98%, me responderia: com certeza eu faria, e vou e recomendo para alguém que precisar. E daí para frente é o benefício que ele vai ganhar. Então a gente passou por um período de luta, por um período transitório de desconforto, nós e o paciente, porque ele muitas vezes vai no consultório do ortodontista a colocar os problemas, ah, de pós-cirurgia imediato, vão considerar assim até os primeiros 5, 6 meses, mas depois ele tem consciência, sim, do benefício e que valeu, o investimento tanto financeiro, mas muito mais o investimento de desgaste emocional, psicológico que ele teve, e aí ele está colhendo e vai colher frutos por muito tempo. Ah, por último, a gente poderia, discutir um pouquinho, sobre o planejamento, idades, e como, talvez discernir, esse talvez seja o ponto, crítico, né, é a linha frágil do procedimento ortocirúrgico, que é nós decidirmos, quando um paciente em crescimento, nós vamos desistir do tratamento, ortopédico e dizer: "Ó, teu caso é cirúrgico", e deixamos então a coisa dar uma evoluída e operamos o paciente, na idade adequada. Por que que esse é o ponto frágil? Porque é muito difícil você pegar uma criança classe 3, por exemplo, com 6, 7 anos de idade, e é uma classe 3 enorme, e você dizer para os pais: olha, infelizmente esse caso é cirúrgico, a gente não tem nada a fazer, deixa ele crescer assim, e ele vai crescer então dos 6, 7 anos até os 17, sem fazer nada, com uma deformação enorme, com uma autoestima extremamente baixa, com um monte de bullying, né, piadas e gozações na escola, dos amigos, dos inimigos, principalmente, enfim. Então, eu acho assim, qual é a linha limítrofe disso? Né? É a gente conseguir realmente trabalhar a, a diferença esquelética sem provocar uma diferença ou uma compensação dentária extremamente exagerada.
Então a gente sabe ainda, mas nós estamos mudando esse paradigma, mas a gente sabe ainda que muitos dos tratamentos, a busca dos tratamentos esqueléticos, eles apoiam os aparelhos em dente, portanto, nós temos uma resposta dentoalveolar bastante grande ainda, eh mas a gente não pode ter uma compensação dentoalveolar extrema, porque depois para você fazer essa descompensação, ela é muito complicada do ponto de vista de tempo, do ponto de vista mecânico e do ponto de vista biológico. Nós vamos pagar um preço muito alto de ter compensado e depois descompensar, com pagando um prejuízo aí de perdas periodontais, perda de estrutura de suporte, algumas vezes perdas de comprimento de raiz, arredondamentos, reabsorções maiores ou menores. Portanto, nós temos que ter um balé, né, de controle, de tratar o esqueleto, ou melhorar muito o esqueleto e, de repente, tratar totalmente, mas sem grandes compensações dentoalveolares. E por que que nós estamos mudando esse paradigma? Porque nós temos cada vez mais usado ancoragens esqueléticas para trabalhar, e a ortodontia está evoluindo muito nesse aspecto, né, esses tratamentos ortopédicos apoiados em ancoragem esquelética e, portanto, nós temos minimizado o efeito colateral, de compensação dentoalveolar. Então, mesmo que no futuro o meu paciente precise ir para a cirurgia e eu não conseguir, tratar totalmente o esqueleto, pelo menos eu dei a ele, durante esse período da adolescência, uma autoestima melhor, uma estética facial melhor, uma condição mastigatória um pouco melhor, porque está mais próximo de um relacionamento normal. Eh, Claro que quando nós pegamos um paciente na idade adulta já com o problema esquelético instalado, aí o dilema é outro, né? O dilema é, o quão nós podemos compensar. Então nós vamos optar por um tratamento ortodôntico puro e simples com compensações dentoalveolares, ou nós vamos, partir para a parte de tratamento combinado ortocirúrgico, onde nós descompensamos, porque a maioria dos pacientes adultos já tem uma compensação dentoalveolar, que a natureza fez, mesmo que ele não tenha feito nenhum tratamento ortodôntico, e aí a gente vai fazer essa descompensação e o cirurgião vai fazer a correção esquelética. A grande resposta para isso é que nós temos que responder para nós mesmos, ou termos que identificar no paciente quais são os anseios dele. Então, se ele quiser mudança, facial, além da correção, dentoalveolar, mesmo aqueles casos onde a gente conseguiria um tratamento compensatório, e muitas vezes a gente usa novamente ancoragem esquelética para isso, eh, às vezes a melhor alternativa é o tratamento ortocirúrgico, porque o anseio do paciente é queixa facial. E a gente sabe que os tratamentos compensatórios não mudam nada ou quase nada, ou muito pouco, algumas queixas estéticas. Então, se você identifica no classe 2 que o paciente acha que ele tem a mandíbula curta, que o alinhamento do pescoço é curta, que ele vai criar uma papadinha e alguns já têm um tipo queixo duplo, não adianta eu fazer um tratamento compensatório na maxila, distalizando a maxila, todo o processo dentoalveolar, extraindo premolares, enfim. Às vezes o meu tratamento ortodôntico é um tratamento hiper desafiador e eu, como um bom ortodontista, consigo fazer um tratamento maravilhoso do ponto de vista mecânico ortodôntico, mas do ponto de vista de atendimento do que o paciente queria, o meu tratamento ficou pobre, porque eu praticamente não atingi qual era a queixa primária do paciente, ou a secundária, ou alguma queixa que incomodava o paciente, porque às vezes ele tem algumas queixas, ah, que estão, às vezes, no mesmo nível, não necessariamente eu tenho a única queixa principal. A gente tem o hábito de classificar como queixa do paciente aquela que ele falou primeiro, mas não necessariamente. Eu poderia, por exemplo, ter feito a ordem do meu discurso aqui inversa, e não significa que um aspecto é mais importante que o outro. Não, todos os aspectos que nós estamos conversando têm o teu grau de importância. Então, nós temos que realmente identificar, porque
Se eu falo para o paciente, o teu caso é cirúrgico, e ele responde, eu não quero cirurgia. Todos nós vamos responder assim. Nós vamos no médico, o médico fala, você tem hérnia de hiato, você tem que fazer cirurgia. E eu respondo, mas eu não quero fazer cirurgia, não tem um tratamento alternativo? Eu só vou para a cirurgia se não tiver um tratamento alternativo. Mas não é bem assim, porque o tratamento alternativo, se ele atingir os mesmos objetivos do cirúrgico, do ortocirúrgico, sim, aí ele é um alternativo. Agora, eu tenho um tratamento alternativo, cujo final dele vai ser muito, muito mais pobre do que o tratamento combinado ortocirúrgico. Bom, ele é um tratamento alternativo, mas ele não é um tratamento do mesmo nível, do mesmo padrão. E aí nós temos, então, que negociar com o paciente, que convencer o paciente dos benefícios, mas para isso nós temos que estar convictos primeiro. Eu só consigo convencer alguém do meu discurso quando eu estou convencido desse discurso. Então, eu não estou convencido de que o tratamento deveria ir para a cirurgia, porque eu estou inseguro, porque eu não tenho experiência com ortodontia e cirurgia, e eu nunca vou conseguir convencer o paciente. Ele nunca vai comprar minha ideia, porque ele percebe a minha insegurança. Né? E aí você vai, de repente, para um tratamento hiper desafiador do ponto de vista só ortodôntico, com um resultado mais pobre, mas algumas vezes vende como um resultado extraordinário, porque você conseguiu tirar o paciente da cirurgia ortognática. Será que foi a melhor escolha? Né? Então, claro, sempre é individual, né? Cada caso é um caso e a decisão é individual. Por isso que nós tratamos o indivíduo, nós não tratamos na média. Né? As lojas de sapato não vendem só sapato 37 para as mulheres e 40 para os homens, que esse deve ser a média de tamanho dos pés, femininos e masculinos. Mas, logicamente, essa é a média. Mas eu tenho um grande número de pessoas que não estão na média, e eu tenho que entender qual é a característica daquele indivíduo. Né? Então, se eu tiver um indivíduo que tenha um pé 37 e o outro 36, logicamente eu vou ter que fazer para ele pares de sapatos diferentes, porque senão ele vai ter um desconforto enorme, porque ele vai ser obrigado a usar os dois pares iguais, porque as fábricas fabricam os dois pares iguais. Isso não tem o menor senso, porque o indivíduo vai viver uma vida toda com um incômodo num pé ou com um sapato maior no outro, porque ele tem uns pés diferentes. Não, se o paciente tem um problema que é próprio dele, que ele é individual, ele é o indivíduo que eu estou tratando. Então, o grande segredo é interpretar exatamente a individualidade de cada caso e de cada paciente. Perfeito, professor, perfeito. Tratar o ser humano, né, de forma individual, perfeito. Professor, o senhor, né, durante a sua explanação sobre a cirurgia ortognática, o senhor falou de tratamentos para classe 3, tratamentos esses precoces, que a gente percebe que com a introdução das ancoragens esqueléticas e também de aparelhos híbridos, vem mudando, né, paulatinamente, e quando os casos, né, bem selecionados e principalmente quando a situação, né, estiver sendo muito mais na maxila do que na mandíbula, se percebe alguns resultados interessantes. Qual é a opinião do senhor, né, a respeito desses tratamentos? Seria o tratamento clássico com disjuntores e um movimento apoiado numa máscara facial, com ditos os tratamentos mais atuais, em que ficam ou em aparelhos mistos com ancoragem ou somente na ancoragem esquelética? Olha, eu sou muito favorável a esse novo tipo de abordagem. Eu tenho tentado migrar nessa direção. Ah, por uma questão de formação, vamos dizer, não minha, de formação embriológica, a maxila responde melhor do que a mandíbula aos tratamentos. Então, a maxila responde melhor à interferência do meio. Né? E o tratamento nada mais é do que uma influência do meio ambiente. Então, eu sou totalmente favorável porque nós estamos conseguindo minimizar o efeito de compensação dento-alveolar. Um segundo fator é que a gente aprendeu a olhar melhor os nossos pacientes. Nós temos livros de diagnóstico melhor, nós temos pessoas que cuidaram melhor de desenvolver esse aspecto na ortodontia, e a gente aprendeu a entender
que muitas das classe 3 elas são por deficiências, maxilares, aqui assim como muitas classe 2 são por deficiências mandibulares. Eh, eu poderia dizer assim, eu sou do tempo ainda que a gente quando eu comecei minha ortodontia, a classe 2 era tratada sempre na maxila, e a classe 3 a gente sempre tentava tratar a mandíbula com mentoneira. Então nós evoluímos muito, muito, porque a gente conseguiu enxergar que não é mais assim. E com certeza nós temos muito que trabalhar e evoluir ainda nessa área de apoio esquelético. Então eu acho os aparelhos híbridos ou os tratamentos híbridos, por exemplo, um disjuntor ancorado em mini parafuso junto com máscara facial. Com certeza eu vou ter menos efeito ah, dente esquelético na maxila, com inclinação exagerada de todos os dentes da maxila pamesial e, por consequência, compensação vestibular exagerada do incisivo superior, que muitas vezes já é compensada na classe 3. Eh, com certeza, no momento que eu coloco alguma ancoragem esquelética, na mandíbula também, e eu consigo, ao invés de usar máscara facial, usar elástico de classe 3 apoiados em mini placas, eh, eu sou mais efetivo no tratamento, porque o paciente vai usar mais tempo, e eu minimizo o efeito da máscara facial sobre o arco inferior, que a gente sabe que tem um efeito de lingualização dos incisivos inferiores por uma distalização de todos os dentes no arco inferior. O ortodontista, às vezes, ele desenvolve um hábito de olhar muito a área de incisivos. Mas nós temos que entender que o que acontece no incisivo representa o que está acontecendo na área posterior. Então, eu uso um Bionator e digo assim: o Bionator vestibulariza, qualquer propulsor de mandíbula vestibulariza os incisivos inferiores. Sim, isso é verdade, mas ele traz todos os dentes posteriores da mandíbula para frente, não é só o incisivo inferior que vai para frente, porque senão eu abriria um monte de diastemas. E aí eu tirava o aparelho, fechava os diastemas, o incisivo voltava para a posição original. Não, é o arco inteiro que migra para frente ou para trás, e aí, logicamente, a consequência para eu corrigir isso dificulta. Eu acho que, na verdade, o ponto crucial hoje, com as ancoragens esqueléticas para o tratamento precoce da classe 3, e essa não é uma área que eu já pesquisei ou que eu tenho pesquisado, então não é uma linha de pesquisa que eu tive durante a minha vida acadêmica, mas eu sempre estou lendo muito a respeito. Eu acho que o ponto crítico aí é que a gente precisa de um dispositivo de ancoragem esquelética na mandíbula, numa idade mais precoce de que depois da erupção do canino mandibular. Porque a maioria das mini placas eu tenho que esperar o canino mandibular irromper para poder pôr um parafuso naquela área, porque senão eu pego o germe do canino. Então, se eu tenho os germes na mandíbula muito baixos e muito precocemente, eu não consigo pôr ancoragem esquelética, ou o risco é muito grande de eu lesar algum germe. Só que a maxila é mais favorável a responder ao deslocamento anterior nas idades mais baixas. Por quê? Porque ela está crescendo mais na idade mais baixa, na primeira infância, e porque as suturas estão mais mobilizadas na primeira infância. Então, quando o canino irrompe, ou quando eu sou capaz de colocar um parafuso na mandíbula, uma ancoragem esquelética na mandíbula, a maxila passou um pouquinho do ponto de ser estimulada, idealmente falando. Muito embora os trabalhos do Hugo de Klerk e as publicações que a Lúcia Sevidanes acabou analisando os casos, nos mostram resultados fantásticos. Então, eu acho que o nosso caminho é esse aí, sim. Ah, ir para a coragem esquelética para tratar precocemente, e é uma questão só de tempo para aparecerem novas alternativas, novas produções de empresas de mini placas e mini parafusos, e isso vai fazer com que o uso aumente, a venda aumente e, por consequência, o preço diminua para que a gente tenha, para que as empresas tenham um rendimento em quantidade e não só num número pequeno de vendas, que aí isso tem que compensar o investimento que foi feito em termos tecnológicos, em termos de maquinário, em todos os termos, para poder produzir.
o material e disponibilizar. Então, toda vez que o material é disponibilizado para poucos, o custo aumenta, né? Quando a gente tem a disponibilidade para muitos, o custo diminui. Professor, a gente tem, né, também como uma maloclusão muito prevalente, né, nos nossos consultórios a classe 2, né? Ela, né, a gente sabe que ela tem várias formas, né, de se desenvolver e existem diversos protocolos de tratamento. A gente viu ultimamente, pelo menos na década passada, a explosão justamente de dispositivos fixos, né, de protração mandibulares para o tratamento dessa maloclusão, e que, ao mesmo tempo, muitos prometeram suplantar a questão do uso de elásticos e, consequentemente, né, da colaboração do paciente. Então, ficou essa dicotomia: vamos evitar, né, usar da colaboração do paciente, vamos ter mais eficiência, né? A própria era um dos apelos da indústria, era justamente a eficiência pela questão tecnológica dita do aparelho, ao mesmo tempo evitando com isso que o paciente dependesse da variável uso do paciente. Quais são as considerações que o senhor tem em relação, né, a esse tipo de tratamento, seja com elásticos, seja com a utilização desses dispositivos fixados, né, associados ao aparelho ortodôntico fixo? Bom, eu entendo que nós iremos discutir ou estamos conversando sobre os pacientes, de classe 2 que ainda têm crescimento. Estão em crescimento. Tem um crescimento significativo para eu poder fazer um tratamento e corrigir a discrepância anteroposterior. Sim. Ah, eu acho que o primeiro fator que nós temos que olhar para nós termos uma perspectiva do ponto zero de partida e de ter um prognóstico de sucesso ou de sucesso parcial, está muito relacionado com o padrão facial do paciente. Os pacientes meso, e braque ou hipodivergente, como queiram, eles têm uma tendência muito boa de resposta a diferentes abordagens de tratamento da classe 2. Os pacientes hiperdivergentes, ou dólico, ou muito verticais, eles têm uma resposta pobre aos nossos tratamentos, principalmente com os nossos tratamentos ortopédicos que buscam trabalhar a mandíbula. Eh, com relação a nós trabalharmos com algum dispositivo fixo ou algum dispositivo, removível, ou seja, um aparelho ortopédico funcional fixo ou um aparelho ortopédico funcional removível, eu acho que algumas variáveis têm que ser consideradas. Por exemplo, se o paciente tem um comprometimento muscular, de disfunção, mantém a boca muito aberta, respirador bucal, postura de língua não favorável, postura de cabeça muito comprometida, em função da própria dificuldade de respiração. Os aparelhos funcionais removíveis, eles trabalham melhor, porque eles estimulam melhor a parte funcional, a parte muscular. Eles, vamos dizer assim, reeducam melhor a postura de língua, estimulam o paciente a vedar a boca. Mas nós temos um inconveniente dos pacientes que não têm uma cooperação tão evidente, tão boa. Então, se a gente sente que o paciente já logo de cara não vai cooperar bem, então mesmo um paciente que eu originalmente indicaria um tratamento com um aparelho funcional removível, eu, óbvio, vou partir para um aparelho funcional, fixo, ah, porque é melhor eu não trabalhar a musculatura e esperar que a mudança posicional de mandíbula e dentária de oclusão acabe estimulando isso ao longo do tempo, acabe melhorando isso ao longo do tempo. Porque os pacientes que não cooperam com aparelhos funcionais removíveis tampouco cooperarão, por exemplo, com tratamentos fonoaudiológicos, fisioterapêuticos, esse tipo de coisa. Então, nós temos que esperar que o tempo melhore, né, ou torcer para que o tempo melhore a musculatura, que ele passe a vedar a boca por si só e etc. Ah, um outro fator que eu acho importante nós discutirmos
Qual é a idade para nós começarmos esse tratamento? Existe uma polêmica até hoje, eu acho que mais ou menos, definida, mas ainda algumas vezes a gente ouve essa polêmica, essa discussão, entre o tratamento em 2 fases e o tratamento em uma fase, ou uma etapa e 2 etapas, como queiram. Quando nós olhamos, essa discussão, nós temos que pensar também no fator econômico envolvido. E muitas vezes não é o fator econômico da família, é o fator econômico do ortodontista. Essa polêmica ela é muito grande nos Estados Unidos, mas muitos ortodontistas americanos cobram o tratamento um preço fechado, e eles querem se ver livre do paciente o mais rápido possível, porque quanto mais depressa eles tratarem, mais dinheiro eles ganharam, porque logicamente a proporção entre o valor cobrado e o nível de trabalho vai aumentando cada vez mais, e isso é favorável para o profissional. Como eu não raciocino dessa forma, né, eu raciocino que o dinheiro é secundário, o dinheiro é uma consequência, não que eu não goste de dinheiro, eu tenho descendência libanesa, ah, mas o dinheiro é uma consequência. Eu primeiro faço meu tratamento, faço as propostas, e o dinheiro quem controla é a funcionária. Então eu fico muito preocupado qual é a etapa ideal para eu começar esse tratamento. E como eu considero a etapa ideal, isso não é uma consideração minha, isso é uma consideração da literatura. É só a gente ler um pouquinho que a gente vai entender. Salvo aqueles pacientes que têm uma discrepância esquelética enorme, que colocam em risco o classe 2 de bater os incisivos e fraturar, e a grande maioria não tem um overjet extremamente grande, então esses pacientes eu começo mais cedo. Mas a grande maioria, qual é a idade que eu acho ideal para nós começarmos o tratamento? É quando eu tiver na transição da dentadura mista entre o final do período intertransitório para o segundo período transitório. Para ser mais prático, para não falar esse linguajar tão didático de professor, né, na linguagem clínica eu diria, quando você olhar uma radiografia panorâmica e o teu canino superior está com meia raiz, mais ou menos, 2/3 de raiz, os teus pré-molares embaixo, segundo o pré, está mais ou menos com meia raiz para 2/3 de raiz. Esse é o momento de eu fazer a fase ortopédica. Por quê? Porque eu vou fazer a fase ortopédica em 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, e os dentes tecidos remanescentes vão trocar, e quando eu terminei de fazer a fase ortopédica, eu tenho pronto para fazer a segunda fase do tratamento. Então eu brinco às vezes quando alguém me pergunta: "Você gosta de tratamento em 2 fases ou em uma fase da classe 2?" E eu digo assim: "Eu gosto de uma fase e meia", porque na verdade eu faço tudo numa fase só, eu não dou um interstício de espera, que eu tratei o esqueleto, relacionou, e aí eu digo assim: "Pô, mas agora eu não posso tirar o aparelho, porque vai demorar mais 1 ano para irromper caninos e pré-molares, e se eu tirar o aparelho, de repente recidiva". Por quê? Por que que eu tenho eu perco por que que eu perco nessa fase o tratamento ortopédico e eu não perco mais, ou dificilmente eu perco o tratamento ortopédico na fase onde eu tenho todos os dentes permanentes? Porque os dentes permanentes têm uma altura de cúspide grande e a oclusão sustenta a nova posição que eu coloquei. E os dentes descidos, eles são planos, então aí eu só tenho, e são já dentes velhos, desgastados nessa fase. Então ele é igual a uma mesa, ele é liso. Ele não tem interdigitação para manter a oclusão, a não ser o primeiro molar permanente, que é pouco, que às vezes não consegue manter aquela interdigitação adequada. Eh, e aí, claro, que tipo de aparelho que eu uso? Eu uso um aparelho que eu julgar melhor para aquele paciente, se vai ser removível, se vai ser fixo, tem comprometimento muscular. Eu acho que o paciente vai cooperar bem, então eu pergunto como é que é o desempenho escolar, como é que ele cuida dos brinquedos, como é que ele cuida, se o menino usa óculos, como é que ele cuida do óculos, eh, se ele, como é que é a roupa dele, se ele acha as coisas, se ele é organizado. E aí a mãe vai me responder. Aí a mãe responde: "Não, nossa, ele é super preocupado, tudo organizadinho, ele deixa a mesa dele toda, o óculos dele ele limpa direitinho, ele escova o dente direitinho". Esse paciente vai usar o aparelho direitinho, porque a mãe vai cuidar direitinho também.
né? Aí a mãe me responde que o menino é um relaxo, que não cuida de nada, que larga a meia na sala, a cueca na cozinha, que nunca sabe onde está nada, que perde o tênis. Esse paciente ele vai perder o aparelho na primeira semana, o cachorro vai comer, ele vai sentar em cima, ele não vai saber onde deixou. E aí eu vou para um aparelho fixo, e nessa fase de dentadura mista, aí, vamos dizer, final de dentadura mista, eu gosto bastante do Herbst. Quando eu estou tratando já com a dentadura permanente completa, mas ainda, vamos dizer, no surto de crescimento, eu não vejo muita diferença de resposta mecânica, de resposta biológica, entre eu usar um propulsor de mandíbula ou usar elástico de classe 2. Mas eu tenho a diferença do paciente utilizar. Então, se o paciente utiliza elástico de classe 2, que tem um custo menor para a família, que ele tira para higienizar, ele tira para se alimentar. Eu trabalho com elástico de classe 2 e aí, logicamente, eu vou tô tratando muito mais com compensação dentária do que com efeito ortopédico. Não que a gente não tenha um pouco de efeito ortopédico, tem, mas é pequeno. Mas os aparelhos propulsores tipo Forsus, PowerScope, APM, também tem uma resposta dentoalveolar muito grande, muito similar a uma resposta de elástico de classe 2, na minha percepção. É lógico que nós vamos encontrar pessoas que acreditam que não, que ele põe um Forsus e o Forsus estimula o crescimento mandibular mais do que um elástico de classe 2 e tem menos efeito ortopédico. Desculpa, dentoalveolar tem mais efeito ortopédico. Eu não acredito, eu não acho que é dessa forma. Por experiência clínica, por reanálise dos meus casos e por estudo na literatura, leitura de coisas publicadas. Ah, Enfim, quando nós tratamos o paciente nessa fase um pouco mais tardia, a resposta é mais dentoalveolar, compensatória. E sempre eu vou ter uma migração do arco inferior com aumento da proclinação do incisivo inferior e uma distalização com compensação de verticalização do incisivo superior. Eu posso, claro, trabalhar com fios mais espessos na mandíbula para que o incisivo procline menos e caminhe mais de corpo ou resista um pouco mais ao movimento. Posso trabalhar com fios mais espessos ou com torque compensatório na maxila para que o incisivo verticalize menos. São recursos mecânicos válidos. Algumas pessoas gostam de mudar, às vezes, o bract, então tira um bract que tenha 10 graus de torque, põe um que tenha 15, 17, para dar o torque no bract. Eu prefiro dar a torção no fio, porque minha vida inteira eu trabalhei dando dobra de terceira ordem, então eu ponho dobra com muita tranquilidade, dobras em fios com muita tranquilidade. Mas, em suma, tudo que a gente lê sobre resposta ortopédica e ortodôntica, num paciente que a minha resposta ortopédica foi fantástica, provavelmente ela foi de 35% da resposta total, ou seja, 65%, 70%, ou 60% a 70% da resposta foi dentro alveolar, e 35%, aí 40% no máximo, foi resposta ortopédica. Então, isso a gente tem que ter em mente. Então, no caso mais favorável, a resposta mais fantástica com aparelhos propulsores, eu vou ter 40% de resposta de osso basal de crescimento mandibular. E o restante eu vou ter compensação dentária, porque elas estão apoiadas em dente. Talvez a gente evolua um pouco e passe a utilizar também mini parafusos para controlar, já existem algumas ideias de controle. Talvez eu possa completar ainda um pouquinho, eu já estou vendo que você está preparando para fazer outra pergunta, que é a problemática dos pacientes muito verticais. Porque o que acontece quando nós avançamos a mandíbula com os aparelhos ortopédicos funcionais? E normalmente, como que se mede o efeito ortopédico de um aparelho ortopédico funcional? A grande maioria dos trabalhos medem condílio-GN e mostram que a distância condílio-GN aumentou mais no grupo tratado do que no grupo controle. Porque, claro, nesse tipo de pesquisa eu preciso de um crescedor classe 2 sem tratamento para descontar do que é tratamento e do que a próprio crescimento, a natureza faria.
O grande problema é que essa medida não reflete projeção de mento. Quem reflete projeção de mento é rotação mandibular. Tanto é verdade que eu não falei isso nos casos cirúrgicos, na pergunta anterior, mas o grande lance hoje para projetar a mandíbula é o cirurgião mudar a rotação, a inclinação do plano oclusal e, por consequência, mudar o plano mandibular. E aí eu projeto o mento. Então, os grandes crescedores de projeção de mento, o côndilo cresce para cima. E alguns crescem um pouco para frente e a mandíbula roda no sentido anti-horário, conceito totalmente do Bjork e verdadeiro. Eu digo que é verdadeiro porque eu tenho um trabalho publicado junto com o professor Peter Buchank, que nós estudamos exatamente quanto o mento se desloca em pacientes crescedores normais, sem tratamento nenhum. E nós vimos que os crescedores anti-horários, que são os normo e os hipodivergentes, o côndilo crescia para cima e pouco para frente. Os crescedores verticais, que a mandíbula roda para baixo, então são os chamados rotadores posteriores ou rotadores horários, o côndilo cresce muito para trás e menos para cima. Quando nós colocamos qualquer propulsor mandibular, nós estimulamos o côndilo a crescer para trás e nós estimulamos a fossa a pôr osso para anterior. Portanto, nós estamos estimulando a mandíbula a rodar para baixo e para trás. Por isso que todo mundo diz que a ortopedia funcional não responde bem em paciente dólico. É porque a ortopedia funcional faz o paciente ficar mais dólico, faz o paciente crescer igual a um dólico. E isso, qualquer ortopedia funcional, a fixa ou a removível, qualquer aparelho de propulsão mandibular. Portanto, quando nós temos um paciente dólico, a abordagem tem que ser um pouco diferente. Né? Nós temos que controlar o deslocamento vertical do paciente, nós temos que tentar fazer a mandíbula rodar menos para baixo. Claro que eu sonho em fazer um paciente, um rotador horário, se transformar num rotador anti-horário. Isso não vai acontecer. É por isso que tem alguns trabalhos publicados, e o Peter Buchank tem falado nessa direção, o professor Helder Jacob tem falado nessa direção, de colocação de mini parafusos para controlar a erupção dos molares, minimizar a erupção do superior para baixo e para frente, e minimizar a erupção do inferior para cima e para frente, na região posterior. Portanto, eu estimularia uma rotação anti-horária. E eles têm alguns casos corrigidos, inclusive, de classe 2 mais leve, só com isso. Não colocou aparelho de propulsão mandibular e a mandíbula veio para frente, só controlando a erupção dos molares. Tem um mexicano que também, Roberto Carrillo, que trabalhou com eles nessa amostra, com o Helder e com o professor Buchang. Então, essa é uma abordagem, é uma evolução interessante. Só que a gente, às vezes, é meio resistente a mudar a nossa cabeça, porque a gente mantém aquele protocolo, porque a empresa quer me vender o Forços e fica na minha orelha e manda e-mail, e manda hoje o WhatsApp, quer marcar reunião comigo no consultório toda hora para expor do aparelho deles, etc. E o ortodontista cabeça mais mole, que é menos crítico, né, vai no barco, entendeu? E acredita que põe lá o Forços e que vai ter o milagre da multiplicação dos pães e que tudo vai acontecer. E de repente vai dizer assim, não, mas a classe 2 tratou. Eu digo, sim, esse não é o parâmetro para eu dizer se eu tratei bem ou mal a classe 2. Eu sempre vou tratar. Se eu pegar um classe 2 cirúrgico e mandar ele usar elástico 3 anos e ele usar, eu tratei a classe 2 dele, eu trato a classe 2 dele. Só que ele fica um paciente com uma estética horrível, totalmente comprometida, com uma série de outros comprometimentos, mas a oclusão tratou. Se eu mostrar só o modelo, você vai dizer, ó, que oclusão bacana, o cara tratou, olha a correção que foi feita nessa classe 2. Mas a pergunta é assim, mas era isso que eu queria fazer? Qual era a minha meta desse paciente, né? O que eu queria fazer com ele? Então, esse dilema vai estar sempre presente. Professor, a gente falou das alterações, né, sagitais, seja classe 2, classe 3, e a gente tem na nossa clínica de área ortodôntica também pacientes que têm, né, são portadores de alterações transversais, das mordidas cruzadas,
né, que muitas delas aparecem, né, na fase de dentadura mista e, né, se não tem uma intervenção precoce, a gente sabe que essas maloclusões perduram até a idade adulta. E a partir, né, da introdução também dos parafusos ou mini implantes, a gente vê esse tratamento que até então muitas das vezes eram lançada a mão de um tratamento conjunto da disjunção associada a uma cirurgia, em que agora a gente, não que a gente evite a cirurgia, mas a gente tem um período, vamos dizer assim, entre a idade adulta e um período tardio em que se pode tentar um tratamento ancorado, né, em mini parafusos com os disjuntores, né, apoiados nesses mini parafusos conhecidos como MARP. É... Hoje, assim, o diagnóstico ainda é um pouco confuso, ele é muito baseado justamente na visualização de tomografias, né, do palato, em estágios da fusão da sutura. Mas o que é que o senhor teria a nos falar, né, desse recurso, uma vez que muitas das vezes esse recurso vai evitar que o paciente seja exposto a um procedimento cirúrgico, enfim, a uma anestesia e assim por diante? Eu acho que é futuro, né, e uma parte já é realidade. Você expôs bem na tua pergunta que determinados pacientes que estão entre os muito maduros, vamos dizer assim, mas que não respondiam bem a um procedimento convencional, a a gente tem conseguido algum resultado. Outros não. A ortodontia tem sempre a tendência de limitar procedimentos por idade, o que algumas vezes não funciona, porque nem sempre a maturação das pessoas é igual. Tanto é verdade que nós temos pessoas centenárias e nós temos indivíduos que têm vida curta. Às vezes sem doença nenhuma, muito aparente assim. Agora, na pandemia, claro, a gente tem pessoas morrendo que não morreriam normalmente e, infelizmente, reagem mal ao vírus, mas a, a gente tem maturação diferente das coisas. O trabalho base que nós temos hoje é o trabalho da Angelieri, junto com a professora Lúcia, junto com o professor João Gonçalves, trabalhou com elas nessa pesquisa específica. E vários outros autores, é um trabalho que tem bastante autores. Mas existem algumas críticas com relação, né, e algumas limitações em eu analisar a sutura palatina mediana com relação à maturação e à efetividade do meu procedimento, quer seja só ortopédico apoiado em dentes ou ortopédico apoiado em mini parafusos, que é a sigla MARP. Ah, essa história, ela vem de antes. É uma dos primeiros trabalhos que nós temos publicado, e inclusive eu tenho a monografia original que diz sobre isso, porque nós temos algumas monografias conhecidas como monografias de Michigan, que são monografias muito bacanas, escritas por pessoas extremamente relevantes no mundo ortodôntico. E essa específica que eu estou falando foi escrita pela professora Birte Melsen. E ela estudou material de autópsia de algumas suturas do complexo nasomaxilar, incluindo a sutura palatina mediana. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a sutura palatina mediana, ela representa a maturação das outras suturas do complexo maxilar. Então, não adianta eu ter a sutura palatina mediana totalmente aberta, se as outras estiverem fechadas, a resposta não vai ser boa do meu aparelho à expansão transversal. Uma outra colocação que eu acho importante é dizer assim: muito embora a sutura palatina mediana represente as outras suturas do complexo nasomaxilar, a maturação delas acontece em estágio diferente. Então, por exemplo, nesse material de autópsia da Birte Melsen, ela mostrou que a sutura pitérico-palatina tem a tua fusão entre 20 e 30 anos de idade. E que talvez ela fosse um fator
que inibisse a disjunção palatina, né? Porque eu entendo como expansão rápida da maxila é o procedimento, disjunção palatina é o efeito. Eu vou abrir a parte basal da maxila, separar as duas maxilas, mexendo em todas as suturas do complexo nasomaxilar. E nós geralmente radiografamos a sutura palatina mediana para monitorar, porque é uma questão de facilidade. Eu enfio um filme oclusal e faço um raio-x tipo periapical, com uma variação de ângulo que se chama oclusal, e aí eu tenho um monitoramento se está respondendo bem ou não. E tenho também a possibilidade de seguir quando aconteceu a reorganização das suturas, e aí eu posso tirar, então, o meu aparelho. Com a evolução da imagem tomográfica, passou-se a olhar melhor a sutura, sem eu ter que, obviamente, pegar um cadáver e trabalhar com médias, porque agora eu posso olhar a sutura individual, não é isso? Do próprio indivíduo. Vou tratar o Luiz Gandini com 62 anos, e eu faço uma tomografia dele e olho as suturas. Aí, por que se olhou a sutura palatina mediana? Porque ela é a mais retificada, as outras suturas são mais difíceis de eu seguir. Mas ela ser mais retificada, ela não é totalmente retificada. Ela tem um nível que não é totalmente reto. E por que eu sei isso? Porque eu perguntei diretamente para o João Gonçalves, professor João, e tipo, olha, quando eu olho a sutura palatina mediana para tentar fazer a classificação do trabalho da Angelieri, cujo você é autor também, eu tenho dificuldade, porque eu vou seguindo a sutura e, num dado momento, ela começa a mudar de nível. E eu tenho que mudar meu corte, porque senão eu vou dizer que a sutura eu classifico errado, né? Porque, claro, que quando eu entro em osso que não tem sutura, eu vou dizer que já classificou, e não necessariamente classificou porque eu estou num outro nível. Não é verdade? Porque a gente tem que lembrar que a sutura ela tem uma parte vertical, né? E uma parte vertical e duas horizontais. Ela não é um risco reto, igual a gente vê na imagem. Na verdade, então, isso já gera um outro problema, porque às vezes eu estou examinando uma área e a outra está consolidada já. Mas, enfim, nós temos uma referência hoje. Então, a gente olha e pode, então, no indivíduo que eu vou trabalhar, colocar ele numa das, se eu não me engano, tem cinco classificações, A, B, C, D e E, e quando o indivíduo lá na A e na B responde bem à ortopédica, quando eu começo o I. Eu tenho, inclusive, um slide sobre isso, quando eu falo de cirurgia ortognática, ou dou alguma aula de expansão, de problema transversal. E a gente discute. E é o que nós temos hoje, que eu acho que é uma informação extremamente importante. Nós temos feito algumas pesquisas no nosso departamento a esse respeito, trabalhando com MARP, onde o professor Ari é o orientador da maioria delas. E nós também trabalhamos com disjuntor no teu trabalho, mas nós trabalhamos na tua pesquisa de doutorado, nós trabalhamos numa idade que a gente sabia que ia responder a disjunção, porque a idade é a idade super favorável, suturas todas abertas, e o nosso objetivo era focar a mandíbula mais do que efeitos maxilares, porque os efeitos maxilares nessa faixa etária que nós trabalhamos já estão consolidados, né? Não vai chover no molhado, todo mundo já descreveu e está consolidado, e todo mundo aceita e todo mundo reconhece aquilo. Mas nessa idade mais avançada, a Cibele Braga trabalhou, a Adriana de Jesus tem trabalhado, e o que eles têm observado? Olham a sutura e dizem, olha, é bem provável que não responda bem ao procedimento convencional. Então, está classificado para usar o MARP. E alguns pacientes responderam extremamente bem ao MARP. Outros não responderam. Muito embora a classificação da Angelieri, eles estavam na mesma classificação, no mesmo estágio de maturação sutural. E aí gerou-se uma outra pesquisa que é se fazer pequenas perfurações na sutura palatina mediana, e alguns respondiam, parecia que alguns respondiam bem, e outros não. E aí, numa das qualificações, eu fiz uma pergunta: será que esses que responderam a microperfurações foram por causa da microperfuração
ou porque você estressou a sutura numa tentativa de disjunção, e aí você voltou. E aí depois você estressou de novo, e de repente esse movimento fraturou a área que estava bloqueando e abriu. Só que nós não temos essa pesquisa. Nós não fizemos uma abre, fecha e tenta abrir de novo sem a perfuração. Ah, não deu certo, então agora a gente perfura. Então nós estamos nesse nível. A gente está namorando os resultados para tentar entender qual é o limite e qual é a característica de maturação para a gente poder evitar a cirurgia, a expansão cirurgicamente assistida. Tem algumas técnicas, algumas variações, mas de qualquer forma aumenta custo e estressa muito mais o paciente, né? Muito mais agressiva, e os pacientes às vezes não querem ir. Ao mesmo tempo, nós estamos começando uma pesquisa agora com uma aluna, onde nós vamos estudar a anatomia da sutura pitérico-palatina. Eu tenho um interesse particular nessa sutura, porque eu acho que ela é responsável por uma série de bloqueios antes da sutura palatina mediana, de restrições à abertura. Tanto é verdade que quando o cirurgião vai fazer a abordagem cirúrgica, ele prefere levar o paciente para o hospital porque ele quer romper a lâmina pitérico-palatina. E com uma sedação a nível de consultório, é muito arriscado fazer isso, porque o paciente pode ter uma hemorragia, ali tem um plexo vasculo-nervoso importante, e se o paciente tiver uma hemorragia, ele pode morrer, porque pode ser difícil estagnar, porque tem uma artéria mais ou menos calibrosa ali, e pode ter problema. Então, essa área em particular, eu acho que é uma área interessante. Então, essa nova aluna, que é a Bárbara, está estudando essa sutura e, conjuntamente, ela está comparando pacientes com MARP e pacientes com expansão cirurgicamente assistida, para a gente poder ter uma. Não, desculpa, esse trabalho já foi feito, esse trabalho foi feito por uma outra aluna. Agora nós estamos comparando MARP com pacientes expansão cirúrgica durante a ortognática com maxila em 3 segmentos. Porque já tem o trabalho de MARP e expansão cirurgicamente assistida. Eu não me recordo o nome da aluna que estudou isso, orientada pelo professor Ari e pelo professor Valfrido. Então, é um tópico bastante interessante, nós estamos muito interessados nele, e eu acho que nos próximos aí 5 anos a gente terá algumas respostas interessantes. Mas, com certeza, existe um percentual de pacientes que respondem bem ao MARP, sim. A sugestão clínica que eu daria é não acredite que todos os seus pacientes vão abrir perfeitamente com MARP, porque nós tivemos alguns insucessos. E outras pessoas já falam em insucessos também. A literatura também coloca alguns insucessos. Então, tome cuidado, porque aí, de repente, a gente acha que vai expandir todo mundo, né? E para finalizar com uma frase, eu diria assim: continua valendo aquela premissa ortodôntica de muito tempo. A gente trata primeiro o problema transversal, depois o vertical e depois o anteroposterior, nos casos principalmente de mordida profunda. Então fica difícil tratar o anteroposterior se eu não corrigir o vertical. Mas de qualquer forma, o transversal é a dimensão que para de crescer mais cedo e a dimensão que cresce menos proporcionalmente na face. Então, na época oportuna é o ideal, pegar o paciente na idade perfeita, na idade correta e fazer o procedimento de junção maxilar na idade correta, que aí a gente não precisa ficar discutindo se vai responder com o MARP, se não vai, qual é a sutura que bloqueia, qual não é, mas sempre nós vamos ter os pacientes que passaram da etapa, logicamente. Professor Luiz Gandini, qual seria, né? O senhor é formador, né, de diversos ortodontistas aqui no Brasil, forma diversos professores de ortodontia aqui no Brasil, forma também especialistas em ortodontia nos Estados Unidos. Assim, qual é o conselho, né, que o senhor daria para aquele colega que está se formando em ortodontia e até mesmo aquele colega que pratica ortodontia assim no seu consultório, no seu dia a dia? Quais seriam as considerações mais importantes para que esse profissional ele busque sempre, né, estar no patamar, né, de respeito dentro da nossa especialidade, enquanto profissional de saúde?
A primeira palavra que eu poderia usar para isso é a palavra ética. Em qualquer circunstância da tua vida, e principalmente se você escolheu ser um ortodontista, em primeiro lugar, você tem que ser ético. Você tem que eh, fornecer um tratamento, oferecer um tratamento, executar um tratamento no teu paciente, sempre com muita percepção humana, encarando o indivíduo como se você fosse o paciente e ele fosse o profissional que fosse te tratar. Ou outra consideração que pode ser feita é assim: considere o teu paciente como sempre como o teu filho, se for mais jovem, como teu irmão, se for na tua faixa etária, ou como teu pai ou teu avô, se ele tiver muito mais idade que você. Se você responder, eu não faria dessa forma com uma dessas pessoas que eu citei, não o faça com o teu paciente. O segundo fator que eu poderia citar é seguir pela ciência. Se você não sabe uma determinada coisa, não tenha o menor receio de dizer: olha, sinto muito, eu não sei esse assunto, eu não sei te responder essa pergunta. Ah, Porque o paciente vai entender, ou alguém que está te questionando vai entender. E vá na literatura, vá no Google, que hoje é uma fonte. Tem muita coisa ruim no Google, mas a maioria das coisas te dá uma situação inicial do problema, com relativa eh, verdade, com relativa confiança, vai? Ah, então leia e depois, claro, busque a ciência para responder, porque uma questão que você não sabia responder te estimulou a estudar e você buscou a verdade naquele momento, porque a ciência é volátil, é mutável, ela está em constante evolução, então algumas coisas são pragmáticas e ficam definitivamente, mas outras, ao longo do tempo, elas mudam e a gente tem que ir se atualizando e acompanhando, né? Isso significa dizer que ser um profissional da área de saúde e ser um ortodontista, que é o que eu faço há 41 anos, você não pode parar de estudar nunca, você tem que estar numa eterna evolução. Então, quando a gente tem um vínculo universitário, os alunos têm uma consideração enorme pelo professor, e muitas vezes desenvolve um respeito, e esse respeito ele tem que ser mútuo, não é? Então, não é o aluno tem que seguir a cartilha do professor. Não, o professor aprende muito com os alunos. Nós nos mantemos atualizados com a literatura, com as pesquisas, com os seminários, com as apresentações, com as discussões que fazemos com os alunos. Então, é uma fonte permanente de atualização. Eu até hoje faço isso. Quando o aluno fala alguma coisa que eu não sei, eu pergunto a ele: não, mas me diga como é que é esse negócio aí, onde você leu isso? Eu nunca vi isso aí. Eu não sei onde que está escrito isso, ou quem que te falou isso, ou como é isso. É porque ninguém é uma enciclopédia ambulante que sabe tudo. Mas o importante é nós desenvolvermos o senso crítico, desenvolvermos a humildade de que quando a gente não sabe, nós vamos buscar. Desenvolvermos o senso crítico de que a gente não pode fazer as coisas sem ter plena convicção e domínio daquilo. Então, os mais jovens que são recém-formados, eu espero que vocês tenham feito um curso extremamente sério, um curso de qualidade, que os teus professores foram professores sérios e que você estudou de forma séria o teu programa, para que você tenha uma formação, você acabou de formar com uma bagagem do que se espera para um recém-formado, sem a experiência, mas com uma bagagem científica abrangente. Nós não podemos formar o nosso especialista em uma filosofia, em uma técnica, naquilo que eu faço. Não, meus alunos recebem instrução de coisas que às vezes eu não faço, mas eles
discutem isso em seminário, ou tem um outro professor que ensina isso. Então, o curso é abrangente. Tem outra pessoa que trabalha com alguma coisa que eu não trabalho e que vai dar esse tipo de aula, e o aluno ele tem que, no mínimo, saber que aquilo existe e saber uma formação básica daquilo, e ele vai aprimorando. Mas os cursos formadores, eles têm que principalmente formar pessoas críticas, pessoas sérias, pessoas que estão sempre se questionando, avaliando ou reavaliando os procedimentos, adequando quando necessário e que sejam capazes de avaliar as coisas novas e seguir ou não, né, e ter uma percepção científica de que aquilo é adequado ou não. Com certeza, você nunca vai poder propor para o teu paciente alguma coisa desonesta simplesmente pelo dinheiro. Você nunca vai poder prometer para o teu paciente uma coisa que você já sabe de antemão que você não vai conseguir atingir, mas porque você quer vender aquele tratamento, e aí sim a palavra vender cabe muito bem, porque você está vendendo um produto desonesto, porque você já de antemão sabe que você não vai conseguir atingir aquilo que você está propondo. Isso jamais você pode fazer, porque você pode fazer isso algumas vezes, mas num dado momento você vai cair no descrédito. Ou num dado momento, se ninguém te questionar ou você cair no descrédito, você vai ter um choque de consciência, com certeza. Porque à medida que a gente envelhece, a gente faz um balanço da vida e faz um balanço daquilo que a gente plantou a vida toda. E você vai ser um idoso mais feliz se você olhar para trás e ver que várias pessoas que você teve contato, hoje elas são melhores do que você, né? Então, eu olho hoje ex-alunos nossos com projeção de professor a nível de Brasil, a nível internacional, e eu tenho certeza que quando eles estiverem com o meu tempo de ortodontia, eles vão estar muito melhor do que eu estou hoje, porque eles saíram com o bastão lá na frente. E eles sabem que eles têm a responsabilidade, eles têm o comprometimento. Eu conheço muitas dessas pessoas muito de perto, porque de alunos eles viraram amigos, e eu sei que eles têm o comprometimento de levar esse bastão adiante, e vão levá-lo, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, né? Com relação aos formadores, o discurso é semelhante. Você tem que abrir um curso não porque você está precisando fazer mais dinheiro, não, você tem que abrir um curso porque você é responsável e vai ter que formar bem o teu estudante. Portanto, quando a nossa Associação de Ortodontia, Associação Brasileira de Ortodontia, acha que nós deveríamos ter 2.000 horas de um curso de ortodontia, eu concordo absolutamente. E eu, de repente, poderia até dizer que um curso de especialização com 2.000 horas ainda é pouco, porque um curso formador de mestrado nos Estados Unidos dá muito mais carga horária do que isso. E os alunos saem com uma qualidade a princípio, melhor do que a média. Na média geral, eles saem melhores do que na média do Brasil. Por quê? Porque nós temos curso de especialização hoje funcionando com 900 horas, 800 horas. Você lê o anúncio do curso e eles colocam lá 2.000 horas, ou não colocam nada. Mas alguns ainda têm a cara de pau de colocar 2.000 horas. E aí, como funciona? Funciona 2 dias e meio na semana, uma vez por mês, durante 36 meses. É tão simples, é só multiplicar. É uma conta de multiplicação. Esse curso não passa de 900 horas, porque eu já fiz essa conta N vezes. Aí eu mexo com carga horária de programas toda hora, porque eu faço curso de especialização, curso de mestrado, curso de doutorado, curso de graduação, tudo tem carga horária. Então, na minha cabeça, assim, eu olho isso e digo: esse curso não é um curso de especialização, mas o aluno faz, registra o diploma e vai lá porque o aluno está preocupado em que ele tem que trabalhar no consultório e fazer só 2 dias e meio de programa. Não, isso está errado.
O que o aluno, nesse momento, ele tem que estar preocupado em aprender ortodontia, em ser o melhor aluno da turma, para depois ele ir para o consultório. Então, talvez nós, formadores, temos que trabalhar no sentido, tipo, os bancos financiarem para os nossos alunos estudarem em tempo integral e depois paga para o banco em 10 anos, em 15 anos. Mas aí o aluno tem condição emocional de se dedicar totalmente ao programa. É o que se faz nos Estados Unidos. O indivíduo vai no banco, pega o dinheiro, faz 34 meses de curso e depois paga o banco, e alguns pagam mais rápido, outros pagam mais lento, enfim. Mas o grande problema que nós temos, eu já fui atrás disso, o grande problema que nós temos é que os bancos querem uma garantia. E a garantia, sabe qual é a garantia que o futuro ortodontista americano dá para o banco? Ele diz assim: está aqui a carta de aceite do programa de ortodontia. Eu vou ser um ortodontista. O meu diploma vai ser a garantia que eu vou te pagar. E aqui no Brasil, o cara quer que o recém-formado saiu da odontologia, vai fazer um programa de ortodontia, que ele coloque um imóvel como garantia. Não, ninguém tem um imóvel quando recém-formado. E os, mas o pai dele tem. Não, não é justo o pai dele pôr o imóvel para garantir. O indivíduo formou dentista, ele é um indivíduo independente, ele tem um indivíduo de curso superior, ele está lá no topo da pirâmide. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas até têm condição de se dedicar, mas entram no barco. Então, o conselho é assim: você quer fazer alguma especialidade, não é só ortodontia, vai se dedicar a ela, depois vai trabalhar e ganhar dinheiro. Então, já está de certa forma, inadequado o sistema de nós termos um curso de ortodontia com 1.500 horas, que é o exigido pelo CFO, onde as pessoas ficam lá uma semana, 6 dias, normalmente dá essa carga horária durante 36 meses. Então, você fica uma semana se dedicando para estudar e 3 trabalhando. Isso já é o suficiente, já está bom. Trabalhe 3 semanas e se dedique ao mínimo uma semana. Aí não, você opta por fazer um curso onde você se dedica 2 dias e meio na semana. E aí você vai formar um mau profissional, com certeza. Não é porque o professor é ruim, porque não tem tempo de te ensinar. Não é impossível formar um ortodontista com esse tempo. Então, pese na tua consciência quem vai estudar e pese na consciência depois de formado. Mas eu volto a repetir, né? Aquela educação de berço que você tem que levar para os teus pacientes, para o teu consultório. Ou seja, são as duas palavras: caráter familiar e ética. E aí você não vai criar problema para os teus pacientes. Você sempre vai oferecer um bom tratamento ou vai dizer que não sabe tratar, porque você vai ser honesto, porque você é ético se você não souber tratar. E indica alguém que vai resolver o problema. Dentro de seus conselhos, acho que isso aí, acho que já tem o caminho das pedras, né? Tanto pelo menos para uma linha profissional, um segmento profissional, seja na atuação clínica, mas também alguma coisa que margeie e que guie ele também, né, nesse campo, justamente da consciência e de estar prestando serviço ao próximo, né, de uma forma em que a gente põe a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Marlos, eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu acho que a gente não dá conselho nenhum, a gente dá opinião nossa sobre as coisas, e como a gente sempre busca formar um profissional crítico, né, todas as pessoas que nos ouvirem, logicamente, vão analisar e vão decidir o que vão fazer, né? Enfim, mas foi assim um prazer enorme estar conversando com você. Parabéns por essa iniciativa e enfim, eu acho que é um bom bate-papo, né, um bate-papo geral. É sempre um prazer conversar com você durante essa convivência que nós tivemos aqui no período teu do doutorado. Ah, Você tem uma personalidade e um caráter ímpar. Todas as pessoas te admiram muito. Você é um indivíduo extremamente gentil, muito religioso, um caráter inquestionável. Então, eu jamais poderia recusar esse bate-papo com você quando você me perguntou se eu estaria disponível para fazer esse tipo de conversa. Enfim, para os nossos colegas, um prazer também poder dividir com vocês um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente pensa sobre as coisas, que com certeza não é a verdade absoluta e muitas vezes a gente também muda de opinião
em alguns aspectos ao longo do tempo, porque a vida é um eterno aprendizado, né? Eh, e e a gente, à medida que vai ficando mais jovem, porque quando a gente envelhece, a gente passa a contar quanto tempo útil a gente tem ainda, e não quanto tempo a gente já viveu, porque quantos anos eu tenho, na verdade, o Dirceu também gosta de fazer essa brincadeira, quantos anos nós temos, na verdade, é quantos anos ainda a gente vai viver daqui para frente, que é o que a gente pode ainda contribuir com as coisas, com a humanidade, com a ortodontia que eu escolhi como profissão, com a família que eu consegui formar durante esse tempo todo. Enfim, então um prazer enorme ter conversado com vocês, ter exposto ideias, ter discutido. E a gente está à disposição. Hoje é muito fácil achar qualquer pessoa, então se alguém ouvir o vídeo que vai ser gerado dessa entrevista, vamos chamar assim, e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta adicional, algum bate-papo adicional, é só entrar em contato, vão me achar aí na mídia social, ou no próprio site da Faculdade de Odontologia, onde tem um e-mail aberto. Enfim, fiquem à vontade. Se a gente conseguir contribuir com alguma coisa a mais ainda, será um prazer. Muito obrigado mesmo. De coração, muito obrigado pela consideração e pela atenção, professor.